eu tenho em mim um canto de alegria. Sim, eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória de Jesus. Queridos hermanos y hermanas, Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Recording in progress. una alegría, una bendición estar unido a ustedes. Esperemos que sea la última vez en forma virtual. Uma alegria e uma bênção estar unidos e compartilhando com vocês. Espero que a última vez de forma virtual. Eu tenho saudades de você. Esse não tem em espanhol. Para dar um abraço a cada um de vocês. Muito bem. Vamos continuar esta manhã com nosso tema. Perdão. Vamos a continuar esta mañana con nuestro tema. Vamos continuar nessa manhã com o nosso tema. La segunda parte. A segunda parte. La primera parte que pensamos, meditamos ayer, ¿cuál es el cambio más trascendente que se produjo en los discípulos con la venida del Espíritu Santo? A primeira parte que nós meditamos ontem foi sobre qual a mudança que se produziu o Espírito Santo na vida dos discípulos. Pero hoy en la segunda parte, Mas hoje, na segunda parte, el tema es ¿cuál es el cambio más trascendente que se produjo con la venida del Espíritu Santo en la humanidad? essa segunda parte é qual é a mudança mais transcendente que foi produzida na humanidade com a vinda do Espírito Santo. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. E para isso vamos abrir nossas Bíblias em Atos, no capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 14 hasta el 18 y también después el versículo 21. E vamos ler no capítulo 2, de 14 a 18, e também o 21, o versículo 21. Dice así: Assim disse: entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró. Então Pedro levantou-se com os 11, levantou a voz e declarou: hombres de Galilea y todos los habitantes de Jerusalén, homens da Galileia e todos os habitantes de Jerusalém, sea conocido esto a ustedes que isso seja conhecido por vocês y presten atención a mis palabras, e escutem as minhas palavras, porque estos no están embriagados como piensan, porque eles não estão bêbados como vocês pensam. pues es solamente como las 9 de la mañana del día. São apenas 9 da manhã do dia. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Em vez disso, isso que foi dito pelo profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, Vai acontecer nos últimos dias, diz Deus, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Sus jóvenes verán visiones. Seus jovens terão visões.
y sus ancianos soñarán sueños. e os mais velhos terão sonhos. Y el versículo 21 dice, E o versículo 21 diz: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algo muy trascendente sucedió en el día de Pentecostés, Algo muito transcendente aconteceu no dia de Pentecostes, según interpreta Pedro, conforme interpretou Pedro. y es el cumplimiento de la profecía de Joel. E é o cumprimento da profecia de Joel. El Espíritu Santo no solo llenó el corazón de los 120 discípulos, O Espírito Santo não apenas encheu o coração desses 120 discípulos, sino que ese día el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. mas que naquele dia o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Esto significa sobre toda la humanidad. Isso significa sobre toda a humanidade. Permítanme explicarlo desde otro ángulo. Quero que vocês me permitam a explicar desde outro ângulo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pero Él ya murió. Mas ele já morreu. Ese Cordero fue inmolado. Esse Cordeiro foi morto. Ya quitó el pecado del mundo. Ele já tirou o pecado do mundo. Su muerte en la cruz y su sangre derramada hicieron expiación por el pecado de toda la humanidad. Sua morte na cruz foi derramado seu sangue e fizeram expiação pelo pecado de toda a humanidade. Por eso Jesús desde la cruz gritó, Por isso que Jesus da cruz gritou: consumado es. está consumado. También el apóstol Pablo proclama E também o apóstolo Paulo, ele proclama en 2 Corintios 5:19, em 2 Coríntios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. não levando em consideração os pecados dos homens. Por esa razón el Espíritu podía ahora ser derramado sobre toda la humanidad. Por essa razão, o Espírito poderia ser derramado sobre toda a humanidade, Porque el pecado del mundo fue quitado. porque o pecado do mundo foi tirado. Dios reconcilió consigo al mundo Deus reconciliou o mundo com ele mesmo y no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. e não tomou em conta os pecados dos homens. Dios había dicho por medio del profeta Joel, Deus disse por meio do profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro, el día de Pentecostés explica a la multitud. Pedro, no dia de Pentecostes, explica à multidão: Esto es lo dicho por el profeta Joel. assim disse o profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Y la palabra no puede fallar. E a palavra não pode falhar. El día de Pentecostés, No dia de Pentecostes, Dios cumplió su promesa Deus cumpriu a sua promessa y derramó su espíritu sobre toda carne. e derramou seu espírito sobre toda a carne. Aleluya. Aleluia. Sigamos avanzando. Vamos avançar. Entonces, ¿qué es lo que está faltando para que suceda el gran avivamiento que esperamos en todas las naciones? Então, o que está faltando para o grande avivamento que esperamos que aconteça em todas as nações? ¿Falta algo? Falta algo? Sí, falta algo. Sim, algo está faltando. Algo simple, pero indispensable. Algo simples, mas indispensável. Quiero explicarlo con Génesis capítulo 1, los primeros 3 versículos.
Eu quero explicar através de Gênesis capítulo 1 os 3 primeiros versículos. Por favor, abra su Biblia en Génesis capítulo 1 y vamos a leer. Por favor, aí abrir tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, e nós vamos ler. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, No princípio, Deus criou os céus e a terra. y la tierra estaba desordenada y vacía, E a terra estava desarrumada ou desordenada e vazia. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, E a escuridão estava na face das profundezas. y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Y dijo Dios, E Deus disse: sea la luz, haja luz. y fue la luz. E houve luz. Qué tremendo. Que tremendo. Sin entrar en los detalles de este texto sagrado de los orígenes del universo, Sem entrar nos detalhes desse texto sagrado das origens do universo, podemos observar en este testimonio 3 etapas. podemos observar nesse testemunho 3 etapas. La primera está en el versículo 1. A primeira etapa está no versículo 1. Dios crea los cielos y la tierra. Deus cria os céus e a terra. La segunda etapa está en el versículo 2. A segunda etapa está no versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. A terra estava desordenada e vazia. ¿Por qué estaba así? Por que estava assim? El texto no lo dice. O texto não diz. Algunos interpretan que fue cuando Lucifer se rebeló contra Dios y Dios lo echó a él y a sus secuaces del cielo. Alguns interpretam que foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus e Deus expulsou a ele e seus asseclas do céu. ¿Cuánto tiempo estuvo así la tierra desordenada y vacía? Quanto tempo a terra esteve desordenada e vazia? El texto no lo dice. Não diz isso no texto. Lo que sí dice O que realmente diz es que en ese segundo periodo é que nesse segundo período el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. que o Espírito de Deus se moveu na superfície das águas. La tierra puede haber estado desordenada y vacía por siglos, A terra pode ter ficado sem ordem e vazia por séculos, hasta que algo aconteció. até que algo aconteceu. Y eso está en el versículo 3. E isso está no versículo 3. Y dijo Dios, E Deus disse: sea la luz, haja luz. y fue hecha. E foi feito. Esto nos revela Isso nos revela que aunque el Espíritu de Dios estaba sobre la superficie de las aguas que, embora o Espírito de Deus estava na superfície das águas y se movía, e estava se movendo, sin embargo no pasaba nada, no entanto, nada aconteceu. quizás por siglos, Talvez por séculos, por milenios, por milênios, no lo sabemos. não sabemos. Pero en cuanto Dios soltó la palabra, Mas assim que Deus liberou a palavra, por la acción conjunta del Espíritu y la palabra, pela ação conjunta do Espírito e a palavra, sucedió lo que fue ordenado. aconteceu o que foi ordenado. La luz fue hecha. Fez-se a luz. Queridos hermanos y hermanas, Queridos irmãos e irmãs, es muy importante que sepamos y creamos é muito importante que saibamos e que acreditemos que desde el día de Pentecostés el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne. que desde os dias de Pentecostes o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Toda carne significa sobre todas las personas de todas las naciones, Toda a carne significa todas as pessoas de todas as nações, sean judíos o gentiles, sejam judeus ou gentios, musulmanes o budistas, muçulmanos ou budistas, paganos o cristianos, pagãos ou cristãos, africanos o europeos, africano ou europeu.
El Espíritu ha sido derramado sobre todas las naciones, O Espírito foi derramado sobre todas as nações, pueblos, razas, lenguas y tribus. povos, raças, línguas e tribos. Pero en la mayoría de los lugares nada sucede. Mas na maioria dos lugares nada acontece. Ya han pasado siglos. Embora tenham passado séculos, Aunque el Espíritu haya sido derramado sobre toda carne, ainda que o Espírito venha sido derramado sobre toda a carne, sigue reinando en la mayor parte de la humanidad el caos y el desorden. está reinando sobre a maior parte da humanidade o caos e a desordem. La tierra está desordenada y vacía. A terra está desordenada e vazia. Hay desorden y vacío en los corazones, Há desordem e vazio nos corações, en las familias, nas famílias, en las naciones. nas nações. Siguen reinando las tinieblas. A escuridão continua a reinar. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué está O faltando? que está faltando? La palabra. A palavra. En cuanto soltemos la palabra, Assim que liberamos a palavra y donde la soltemos, e onde a liberamos, por la acción conjunta del Espíritu pela ação conjunta do Espírito y la palabra, e a palavra, comienzan a ocurrir conversiones, começam a ocorrer conversões, nuevos nacimientos, novos nascimentos, milagros, milagres, liberaciones, liberações, sanidades, curas, cambios de vida. mudança de vida. Los hogares son transformados. As casas são transformadas. Los pueblos abandonan sus costumbres pecaminosas Os povos abandonam seus costumes pecaminosos y las naciones se van llenando del conocimiento de la gloria de Dios, e as nações estão cheias do conhecimento da glória de Deus, como las aguas cubren el mar. como as águas cobrem o mar. Dios prometió e hizo su parte. Deus prometeu e fez sua parte. Él dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ele disse: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ya lo derramó, Ele já derramou, pero inmediatamente pasa a hablar de la parte que nos toca a nosotros. mas ele passa a falar imediatamente da parte que nos cabe. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Seus filhos e suas filhas profetizarão. No es suficiente el derramamiento del Espíritu Santo. Não somente é suficiente o derramar do Espírito Santo. Tenemos que profetizar. Necessitamos profetizar. Profetizar es hablar de parte de Dios. Profetizar é falar por parte de Deus. Todos nosotros somos profetas. Todos nós somos seus profetas. Toda la iglesia es profeta. Toda a igreja é profeta. El Espíritu ha venido sobre nosotros O Espírito veio sobre nós para transformarnos en profetas. para nos transformar em profetas. Profetas de Dios en nuestro barrio, Profetas de Deus em nosso bairro, en nuestra ciudad em nossa cidade y en nuestra nación. e em nossa nação. Y hemos sido enviados a todas las naciones de la tierra. E nós fomos enviados a todas as nações da terra. Jesús nos anticipó acerca de la acción del Espíritu Santo en el mundo. Jesus nos antecipou-nos sobre a ação do Espírito Santo no mundo. Volviendo a Juan capítulo 15, Voltando a João, no capítulo 15, dice así Jesús en el versículo 26 y 27. Jesus disse no versículos 26 e 27, Pero cuando venga el Espíritu, mas quando venha o Consolador, o Espírito de verdad, o Espírito da verdade, Él dará testimonio acerca de mí. ele dará testemunho de mim. Y ustedes darán testimonio, E vocês também vão dar testemunho, porque han estado conmigo desde el principio. porque está comigo desde o princípio. De modo que son dos los que deben dar testimonio de Jesús al mundo: Portanto, são dois que devem dar testemunho de Jesus ao mundo: los discípulos y el Espíritu. os discípulos e o Espírito. Es muy interesante observar É muito interessante notar que durante el ministerio de Jesús, que durante o ministério de Jesus, muy pocos en Jerusalén creyeron en él. muitos poucos em Jerusalém acreditaram nele. En 3 años de ministerio,
Em 3 anos de ministério, a pesar de haber recorrido Jesús todas las ciudades y aldeas, apesar de Jesus ter viajado por todas as cidades e vilas, enseñando, predicando y sanando, ensinando, pregando e curando, el mayor número que se registra es de 500 discípulos. o maior número registrado é de 500 discípulos. Eso está en 1 Corintios 15:6. Está em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Muy pocos se convirtieron en Jerusalén, Muito poucos se converteram em Jerusalém. pero cuando vino el Espíritu, Mas quando o Espírito veio, solo el primer día somente no primeiro dia, se bautizaron en Jerusalén foram batizadas em Jerusalém 3.000 personas. 3.000 pessoas. ¿Cuál fue la diferencia? Qual foi a diferença? El Espíritu derramado sobre toda carne. O Espírito que foi derramado sobre toda a carne. Cuando Pedro y los 11 dieron testimonio proclamando que Jesús es el Señor, Quando Pedro e os 11 deram testemunho que Jesus é o Senhor, el Espíritu que ya estaba derramado o Espírito que já havia sido derramado, compungió el corazón de los oyentes levou os corações de aqueles que ouviam y dijeron a los apóstoles: e eles disseram aos apóstolos: varones hermanos, ¿qué haremos? homens, irmãos, que devemos fazer? Tal como lo había dicho Jesús, Tal como Jesus disse, cuando venga el Espíritu, quando o Espírito vier, Él dará testimonio de mí ele dará testemunho de mim. y ustedes darán testimonio también. E vocês também darão testemunho. Y justamente eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. E justamente foi o que passou no dia de Pentecostes. Cuando Pedro dio testimonio de Jesús, Quando Pedro deu testemunho de Jesus, el Espíritu derramado sobre toda o carne, Espírito derramado sobre toda a carne, dio testimonio juntamente con él a los corazones de esos hombres. deu testemunho junto com eles aos corações daqueles homens. Y sin discusiones, E sem discussão, sin argumentaciones, sem argumentar nada, ese mismo día, nesse mesmo dia, 3.000 personas se arrepintieron y creyeron que verdaderamente Jesús es el Mesías y Señor. 3.000 pessoas se arrependeram e creram que verdadeiramente Jesus é o Messias e Senhor. Ese mismo día fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Nesse mesmo dia foram batizados e levados à igreja. Gloria a Dios. Glória a Deus. En Hechos capítulo 3, Em Atos, no capítulo 3, porque ante el milagro de la curación del paralítico, 5.000 personas se convirtieron. porque antes do milagre da cura de um paralítico, 5.000 pessoas foram convertidas. Perdón, en Hechos capítulo 3, pregunto, Perdão, em Atos, no capítulo 3, faço essa pergunta. ¿por qué delante del milagro de la curación del paralítico, 5.000 personas se convirtieron? Porque diante do milagre da cura do paralítico, 5.000 pessoas foram convertidas. ¿Acaso los de Jerusalén no habían visto los milagros hechos por Jesús? Os que estavam em Jerusalém não viam os milagres realizados por Jesus Y sin embargo no se convirtieron. e não se converteram. No habían visto la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Não tinham visto a cura do paralítico no tanque de Betesda. No habían visto el milagro del ciego de nacimiento que Jesús sanó. Não viram o milagre do cego de nascença que Jesus curou? No habían visto o oído la resurrección de Lázaro. Ou não tinham visto ou ouvido da ressurreição de Lázaro? ¿Por qué no se convirtieron miles de personas en ese tiempo? Por que não foram milhares de pessoas convertidas naquela época? Porque todavía no había sido derramado el Espíritu sobre toda carne. Porque o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Es curioso observar que Pedro, É curioso observar que Pedro, después de Pentecostés, após o Pentecostes, a pesar de haber proclamado la profecía de Joel,
apesar de ter proclamado a profecia de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, con su mentalidad tradicional, com a sua mentalidade tradicional, seguía pensando que la salvación era solo para los judíos. continuava pensando que a salvação era só para os judeus. Cuando Dios quiso enviarle a la casa de un militar italiano, Quando Deus quis mandá-lo à casa de um militar italiano, llamado Cornelio, chamado Cornélio, casi lo tuvo que obligar. quase teve que forçá-lo. ¿Qué pasó en la casa de Cornelio? O que aconteceu na casa de Cornélio? Primero recordemos que el Espíritu ya había sido derramado sobre toda carne, Vamos primeiro lembrar que o Espírito já havia sido derramado sobre toda a carne, pero no pasaba nada mas nada aconteceu hasta que llegó Pedro até que Pedro chegou y soltó la palabra. e soltou a palavra. Y ahí el Espíritu derramado obró. Aí o Espírito derramado fez a sua obra. Cuando Pedro dio testimonio de quién es Jesús, Quando Pedro deu testemunho de quem é Jesus, el texto dice así: o texto diz: mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro E os crentes da circuncisão que tinham vindo com Pedro quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. ficaram maravilhados porque o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios. Aleluya. Aleluia. Hermanos queridos, Irmãos queridos, qué fácil es predicar así, que fácil é pregar dessa maneira. qué fácil es evangelizar, Como é fácil evangelizar. cómo facilita la conversión de las personas el creer en esta realidad, Como facilita a conversão das pessoas acreditar nessa realidade. que el Espíritu está derramado sobre toda carne. Que o Espírito está derramado sobre toda a carne. Lo mismo sucedió en Antioquía A mesma coisa aconteceu em Antioquia y en todas las ciudades del mundo, e em todas as cidades do mundo. que las naciones paganas Que as nações pagãs creyeran que un judío llamado Jesús es Dios, acreditar que judeu chamado Jesus é Deus, el creador de los cielos y de la tierra, o Criador dos céus e da terra. sin el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, sería una misión imposible. Sem o derramamento do Espírito sobre toda a carne, seria uma missão impossível. Ya que esas naciones ni conocían al verdadero Dios. Visto que essas nações nem mesmo conheciam o verdadeiro Deus. El mundo estaba lleno de idolatría, paganismo, filosofías, O mundo estava cheio de idolatria, de paganismo, de filosofias, mitologías, de mitologias, muy lejos de la verdad. muito longe da verdade. Pero el Espíritu de verdad había sido derramado. Mas o Espírito da verdade havia sido derramado. Y cuando los apóstoles predicaban, E quando os apóstolos pregavam, daban testimonio de Jesús, davam testemunho de el Jesus. Espíritu derramado daba testimonio a los corazones. O Espírito que foi derramado dava testemunho aos corações. La única explicación del éxito de la misión evangelizadora de la iglesia A única explicação para o sucesso da missão evangelizadora da igreja en los primeros siglos nos primeiros séculos es el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Las condiciones actuales del mundo, As condições atuais do mundo, caos moral y espiritual, a terra hoje, como em Gênesis 1, está desordenada e vazia. y hay muchas tinieblas sobre las naciones. E há muitas trevas sobre as nações. Pero el Espíritu ha sido derramado sobre toda. E isso facilita muito as coisas. Solo falta que alguien diga, sea la luz. Só falta que alguém fale, seja a luz. Así que nosotros, Que nós devemos Jesús,
que é dar testemunho de Jesus, anunciar el querigma, anunciar o querigma, con la fe, la confianza de que el Espíritu dará testimonio al corazón o Espírito vai dar testemunho aos corações que nos escutam y les revelará la verdad. e lhe vai revelar a verdade. Hoy debemos evangelizar con esta fe, Hoje devemos evangelizar com essa fé, con esta visión. com essa Espírito foi derramado sobre toda a carne. Ahora nos toca a cada uno de nosotros Agora cabe a cada de nós entrar a una casa y decir, entrar em uma casa e dizer: paz a esta casa. paz a essa casa. Y si allí hubiera hijo de paz, E se houver filhos de paz ali, la paz de Dios llenará esa casa. a paz de Deus encherá aquela casa. Nos toca decir, arrepiéntete y bautízate. Temos que dizer: arrependam-se e sejam batizados. Y los pecadores se arrepentirán y se bautizarán. E os pecadores se arrependerão e serão batizados. Nos toca decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Temos que dizer: creia no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e tua casa. Y toda la familia se convertirá. E toda a família será convertida. Nos toca a nosotros tomar a un enfermo de la mano y decirle, É a nossa vez pegar doente pelas mãos e dizer: en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Y el enfermo se levantará. E os enfermos vão se levantar. Queridos hermanos y hermanas, Queridos irmãos e irmãs, esta es la fe con la que debemos actuar. essa é a fé com a qual devemos agir. Por un lado, creyendo que el Espíritu ya está derramado sobre toda carne. Por lado, crê que o Espírito já está derramado sobre toda a carne. Y por el otro, dando la palabra con la seguridad E por outro lado, dá a palavra com a certeza, com a segurança, que si hay corazones abiertos a Dios, que se houver corações abertos a Deus, sucederá el milagro que estamos proclamando. milagre acontecerá que anunciamos. Jesús dijo también Jesus disse também en Juan 16:8, em João 16, no versículo 8, y cuando Él venga, e quando ele vier, el Espíritu Santo, o Espírito Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Noten que dice al mundo. Preste atenção que diz ao mundo. Qué maravilloso es saber que el Espíritu ya ha sido derramado sobre toda la carne. Que maravilha saber que o Espírito já foi derramado sobre toda a Y carne. eso facilita mucho nuestro trabajo. E isso torna nosso trabalho muito mais fácil. Pecado, justicia y juicio. Pecado, justiça e juízo. ¿Qué es pecado? O que é pecado? Es lo que está mal. É o que está errado, mal. No tratemos de convencer a la gente discutiendo acerca de lo que está bien o lo que está mal. Não vamos tentar convencer as pessoas discutindo sobre o que está certo e o que está errado. Simplemente anunciemos la palabra Simplesmente vamos anunciar a palavra con la confianza de que el Espíritu es el que va a convencer a cada uno de su pecado. com a certeza que é o Espírito que vai convencer a cada de seus pecados. ¿Qué es justicia? O que é justiça? Es lo que está bien, É o que está bem, lo correcto. o correto. El Espíritu va a convencer lo que es correcto. O Espírito vai convencer as pessoas do que é correto. Y juicio. E juízo? ¿Qué es juicio? O que é juízo? Es lo que sucederá si no se arrepiente de sus pecados. É o que acontecerá se não se arrepender dos seus pecados. Gloria a Dios. Glória a Deus. El Espíritu es poderoso. O Espírito é poderoso. Él convencerá al mundo Ele convencerá o mundo de pecado, de justicia y de juicio. de pecado, de justiça e de juízo. Nosotros tenemos que soltar la palabra. Nós temos que liberar a palavra.
producir el milagro del nuevo nacimiento produzir o milagre do novo nascimento no es tarea nuestra, não é a nossa tarefa, es obra del Espíritu. é a obra do Espírito. Nosotros no convertimos a nadie. Nós não convertemos ninguém. Convencer a las personas es obra del Espíritu. Convencer as pessoas é a obra do Espírito. Nosotros enseñamos la verdad Nós vamos ensinar a verdade y dejemos que el Espíritu haga su obra. e deixar que o Espírito venha fazer a sua obra. Jesús dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu Jesus disse: quem não nasce da água e do Espírito no puede entrar en el reino de Dios. não pode entrar no reino de Deus. La gente tiene que nacer de nuevo, As pessoas necessitam nascer de novo, del agua y del Espíritu. da água e do Espírito. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu. O novo nascimento é uma obra do Espírito. Eso es lo que hizo el Espíritu en mi vida É o que o Espírito fez em mim cuando me convertí. quando eu me converti. Eso es lo que hizo en tu vida É o que o Espírito fez na tua vida. cuando te convertiste. Quando você se converteu, Se hizo la luz, se fez luz, se hizo la vida, se fez vida. te tornaste un nuevo hombre, Você se tornou um novo homem, una nueva mujer. uma nova mulher. No fue por nuestros esfuerzos, Não foi pelo teu esforço, fue la acción del Espíritu Santo. foi a ação do Espírito Santo. Eso mismo va a ser Dios con otros. Isso mesmo Deus vai fazer com outros. Bendito sea el Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Y para terminar, hermanos, E para concluir, meus irmãos, el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones o Espírito foi derramado em nossos corações y sobre todo el mundo. e em todo o mundo. Creamos la palabra. Vamos crer na palavra. Tenemos que acostumbrarnos a visualizar Nós temos que visualizar al Espíritu Santo derramado sobre todas las personas, o Espírito Santo derramado sobre todas as pessoas, sobre todas las casas, em todas as casas, sobre todos los barrios, em todos os bairros, ciudades y naciones. cidade e nações. Y con esta visión, E com essa visão con esta fe, e com essa fé, nos acercamos a los que aún no tienen a Cristo vamos nos aproximar daqueles que ainda não têm Cristo y soltamos la palabra. e liberamos a Y palavra. los milagros sucederán. E os milagres vão acontecer. Mientras nosotros permanezcamos callados, Enquanto nós venhamos permanecer calados, em silêncio, todo seguirá igual. tudo vai permanecer igual. El desorden en la sociedad, A desordem na sociedade, el caos moral, o caos moral, el vacío en los o corazones vazio nos corações y las tinieblas. e a escuridão. Soltemos la palabra con denuedo, Vamos liberar a palavra com ousadia, con poder y autoridad, com poder e autoridade, con amor y humildad. com amor e humildade. Y al proclamar la palabra, E ao proclamar a palavra, creamos que el Espíritu es quien los convencerá. cremos que é o Espírito quem vai convencer-los, Les revelará a Cristo revelar-lhes Cristo, y producirá en el que recibe la palabra e vai ser produzido naquele que recebe a palavra el milagro de una nueva creación. o milagre de uma nova criação. Gloria sea al Señor. Glória seja ao Senhor. El Espíritu derramado O Espírito derramado. y nosotros liberados E nós livres para dar la palabra. para liberar a palavra. Aleluya. Aleluia. Amén. Amém.